Fala galera, Isabela Paris na área e hoje é dia de unboxing no canal. Bora lá? Oi pessoal, hoje eu trago para vocês o unboxing da caixinha de maio do clube de assinatura Intrínsecos, que você já deve saber que é o clube de assinatura da editora Intrínseca. Ele traz uma vez por mês aí um livro que é lançamento da editora, ou seja, que vai entrar aí no catálogo da editora daqui a uns 2 meses mais ou menos, além de um brinde, uma revistinha explicativa com o que vem dentro. Eu começo mostrando para vocês a revista que vem, a revista explicativa, e ela tem essa ilustração maravilhosa aqui, então a gente já sabe que tem alguma coisa assim que lembra Branca de Neve, né? E essa daqui é a Rainha Má, é a madrasta da Branca de Neve, e a gente vai ver que tem bastante a ver com a história. Então a gente começa aqui mostrando uma ilustração de uma casa holandesa que remete ao nome do livro. O nome do livro é A Casa Holandesa, da Anne Patchak. Não vou saber, não conheci essa autora, apesar de que, pelo que eu li aqui, ela é bem conhecida, assim. Ela já tem um reconhecimento, já tem para lá de 9 romances publicados, enfim. Nessa parte inicial, ela vai contar pra gente um pouco da trama da história, vai contar a história da Maeve e do Danny, que são 2 irmãos que são abandonados pela mãe e perdem o pai e ficam à mercê da madrasta, que, pelo que eu entendi, vai expulsá-los ao longo do caminho. Então a gente vê ali 2 figuras que ficam ali sem essa figura materna, né? Sem essa presença de uma mãe e de um cuidador, enfim. Não posso dar muitos detalhes porque eu não li o livro, mas me parece que que o livro vai falar sobre essas relações de cuidado, sobre maternidade, sobre a relação entre enteados e madrasta, e por aí vai. Aqui nós já vamos para uma entrevista com a autora. Essa autora, a Anne Patchak, que eu não conhecia, e eu descobri aqui que, além de escritora, ela também é uma livreira independente, então ela abriu uma livraria de forma independente, e ela vai falar um pouquinho sobre esse processo do mercado, né? Eu achei interessante que é uma pessoa avessa à tecnologia, que não tem redes sociais, que não usa nem a secretária eletrônica do celular. Pense, né? E como uma pessoa dessa é conectada com o que acontece, né, no mundo, com as realidades, que também não são tão novas assim, né? Se a gente for pensar na relação de filhos, pais, órfãos, madrastas, tudo mais, isso não é nada novo. Seguindo em frente, a gente tem aqui uma outra entrevista já de 2 brasileiras que também abriram uma livraria independente aqui, né, no Rio de Janeiro. Então vai falar um pouquinho sobre essa realidade da leitura nos dias atuais, dos desafios de se abrir um comércio com relação a livros em uma sociedade que cada vez lê menos, né, ou consome menos romances, ao mesmo tempo do surgimento de clubes de assinatura, surgimento e reaquecimento de clubes do livro. Então a gente vai ter uma entrevistinha sobre isso com essas 2 moças aqui que toparam o desafio de abrir o Na Janela, que é essa livraria aqui no Rio de Janeiro. Seguindo em frente, tem essa ilustração que eu particularmente, apesar de achar bonita, não entendi muito bem qual é o vínculo. Aqui a gente tem um mapa de uma casa, então eu tô entendendo aqui que seria o mapa da casa holandesa, que é a figura central, né, da trama do romance que a gente vai ler no mês. E aqui também vai falar um pouquinho sobre as relações
de bairro, né? Então eu penso que também tem de lugar que se mora. Eu penso que o livro vai abordar muito isso, né? O nosso contato com o lugar, né? Como o lugar físico, onde a gente cresce e vai nos influenciar, a questão dos vizinhos, né? E aí aqui a gente tem aquelas ilustrações que sempre vem na revistinha e que eu particularmente adoro, gente. Eu sou assinante tanto da Intrínsecos quanto da Tag. Agora, com relação à revista, eu acho que a revista da Intrínsecos, ela ganha, sabe? Sempre tem muitas ilustrações, as entrevistas são sempre muito bacanas. Continuando, a gente vem para uma outra entrevista aqui que vai falar sobre a criação da capa do livro, né? E eu achei muito interessante, já vou mostrar para vocês. Que essa capa, ela parte de uma pintura aqui. É estranho ver, mas essa daqui é uma representação, é uma tela que vai representar a Maeve, que é uma das personagens principais, né? É a órfã, é a menina que perde o pai, que é abandonada pela mãe, que é escorraçada pela madrasta, né? E assim, a gente vai ver aqui a relação dela com o irmão, que são os protagonistas do livro. Enfim, eu não sei dizer o que eu acho da capa. Ter uma pintura numa capa de livro eu acho meio estranho. Enfim, mas a pintura em si eu acho bonita. E aqui também, nessa entrevista, vai falar sobre o processo de confecção dessa capa, que o artista... As inspirações do artista, em que inclusive ele usa a própria filha como referência. Ele não estava conseguindo desenhar as mãos direito, as mãos estavam esquisitas, e aí ele vai usar a filha como referência para fazer essa capa. Enfim, e você? O que você acha de uma capa de livro assim, como uma tela de uma menina representada? Diga aí, diga aí, diga aí. Continuando, deixa eu ver o que mais tem aqui. Sim, a revista ela termina falando sobre madrastas, sobre conto de fada, né? Sobre essa figura, esse papel da madrasta má, né? Essa figura da madrasta má, que é muito recorrente nos contos de fada. E vai contar também que no século passado... os psicanalistas começaram a analisar e colocam que a madrasta seria a representação dos pontos negativos da mãe, né? Por isso, a gente vê tanto assim nos contos essa figura, né? Da maldade ali em forma de pessoa. Mas a própria entrevista ela traz também um outro ponto de vista que vai falar que nessa época, século XVI, século XVII, o índice de mortalidade ao dar à luz era enorme. Então, era muito comum as pessoas elas serem criadas por outras pessoas que não as suas próprias mães, né? As mães morriam muito durante o trabalho de parto. Isso era comum. Tanto que a taxa de mortalidade era altíssima. Geralmente, quando essa mulher morria no trabalho de parto, o que acontecia é que esse homem casava novamente e uma outra mulher ia cuidar das crianças, né? Então, também pode surgir daí, né, dentro dessa realidade, de uma medicina completamente precária e de uma alta fertilidade das mulheres, né, que tinham muitos filhos. A gente não tinha aqui nessa época contraceptivos. A gente vai ter aí essa relação muito próxima de uma outra pessoa cuidando dos filhos, né? Então, talvez isso tenha gerado esses inúmeros contos aqui de madrastas, como é o da nossa capa, que a gente vai falar aqui, né? Da Branca de Neve e com a sua madrasta má. E aqui nessa entrevista vai citar outros contos bem interessantes, principalmente dos irmãos Grimm. Olha essa outra ilustração aqui, falando justamente sobre essa questão do trabalho de parto, que era bem complicado, né, nos séculos anteriores. E a gente finaliza a revista com uma outra ilustração de uma casa no estilo holandês, que tem tudo a ver com
o que a gente vai ver no livro do mês. Mandaram pra gente um cardzinho, um livreto, vou chamar assim, falando sobre um lugar bem longe daqui. Esse livro, que eu inclusive tenho aqui, está na minha lista de leituras. Ele foi um livro que veio pelo Intrínsecos em maio do ano passado. Ou seja, um ano atrás, eles estavam lançando, ó, era laranja. Eles estavam lançando e esse cardzinho vai explicar um pouquinho sobre esse livro, que é maravilhoso. Apesar de eu não ter lido, tudo que eu ouço falar sobre esse livro é muito bom. A história parece ser maravilhosa. Seguindo, como eu falei pra vocês, a Intrínsecos sempre manda um brinde. E o brinde desse mês foi uma capa de almofada com o logo da Intrínsecos de um lado e essa imagem de pássaros aqui do outro. Essa imagem aqui a gente vai ver no livro, ele vai ter ali na folha de guarda, então vai ser muito parecido com a folha de guarda do livro. Então, uma capa de almofadinha pra gente. Vai ficar no meu cantinho da leitura aqui. Depois eu vou colocar e mostrar pra vocês. Certo? Enfim, chega de enrolação. Vamos ao que interessa, que é o livro do mês. Bora lá? Esta é a capa que vocês já viram lá, né? Essa capa da Casa Holandesa, da Anne Passett, quando vier comercialmente falando. Então, tem esse card aqui mostrando como que vai ser a capa do livro. Olha lá os pássaros que eu falei, que vem na almofada, usam esses pássaros aí. Mas o livro é este aqui. Eu confesso que quando eu vi fotos do kit, porque eu sempre procuro spoilers, eu não gostei muito da cor, eu achei uma cor estranha. Mas quando chegou aqui, eu gostei bastante. Ele tá entre o rosa e o vermelho, ele, sei lá, seria um cereja, um vermelho cereja, ou um rosa que eu não sei nominar, mas enfim. É uma cor muito bonita, apesar das fotos que eu tinha visto eu não tinha gostado. Aqui sempre o logo, aqui vem o nome do livro, A Casa Holandesa, o nome da autora. Isso é tradicional, né, no clube. Porque a gente pode montar, como vocês podem ver aqui, a biblioteca. Então, só livro... Ah, deixei cair. Só um pouquinho. Olha o que eu deixei cair, o marcador. Olha que bonito. Também lembrando, né, essa coisa do... Eu acredito que esse seja o irmão. O Danny, eu acho que é Danny o nome dele. Olha que olhar profundo. Então, lembrando essa coisa da pintura, né? Vemos o passado com os olhos das pessoas que somos hoje. Interessante, intrigante. Vamos para o livro, voltando para o livro. Bom, ele vem aqui, continua o nome. Aqui, ficha técnica e a folha de guarda, que eu falei que lembra a questão dos pássaros. Então, talvez também tenha alguma coisa a ver com os pássaros, tenha algum vínculo com essa simbologia dos pássaros, né? Liberdade, talvez, né? Voar, enfim. Só depois de ler para descobrir. Que também aqui atrás, ó, no final tem o livro, ele tem... Deixa eu ver quantas páginas... 345 páginas. E ao que tudo indica, ele é dividido em 3 partes. Gente, é isso. Eu já estou... Ai, me bati. É isso, eu já estou curiosa para ler o livro. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí embaixo. Já leu alguma coisa dessa autora? Eu nunca tinha ouvido falar, mas parece que ela é boa. E fiquei intrigada. Eu acho que esse tema, tanto dos contos de fada e essa figura da madrasta, né, dessas relações de como é, né, se virar quando você não tem alguém que te dê essa referência, né, de maternidade, enfim, e paternidade, eu acho que vai ser uma boa leitura. Quando eu fizer, eu trago a resenha aqui no canal. Enfim, pessoal, é isso. Eu agradeço a você que ficou até aqui. Não deixa de se inscrever no canal, deixa o seu comentário aí, deixa o seu like, assim eu sei que tem alguém do outro lado da linha
Todo mês eu trago um unboxing, assim que eu recebo a caixinha. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, cheiro e tchau!